Bom, pessoal, na aula anterior nós vimos o que é a força, vimos também algumas aplicações, e a partir de agora, nas aulas 2, 3 e 4, nós vamos estudar as três leis de Newton. A gente viu ainda na aula passada que o Isaac Newton é um cientista importante, um físico importantíssimo no estudo do movimento, principalmente da dinâmica, e também pela caracterização da força. Então a gente vai ver agora, através de suas leis, como é que essas forças se comportam cada vez mais. A primeira lei de Newton é conhecida como princípio da inércia, sendo que o conceito da inércia já tinha sido introduzido por Galileu há alguns anos. Então a gente vai ver o que foi essa inércia para Galileu e como é que Newton refinou esse pensamento. A gente vai ver também o que é equilíbrio, sendo que a gente vai classificá-lo de acordo com duas formas, que é o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. E por último, a gente vai falar sobre os referenciais inerciais. Não sei se você lembra, mas na nossa primeira aula de cinemática, eu disse para vocês que a gente podia adotar o solo, a Terra, como um bom referencial para que a gente faça o estudo dos movimentos. E eu até disse que a gente veria, através das leis de Newton, o porquê disso. Então chegou essa hora. Inicialmente, é preciso que a gente entenda qual é a concepção de Aristóteles para o movimento e também para a força. Primeiro que Aristóteles acreditava fielmente naquilo que ele chamava de equilíbrio natural. Então, tudo e todas as coisas tendiam a esse equilíbrio. Então, por exemplo, o que ele chamava de movimento natural seria o seguinte: imagine que você pegue um vaso de barro, certo? E Aristóteles dizia que o barro vinha da terra, não é isso? Então, o elemento que compunha o vaso era a terra. Então, se esse vaso ficasse num local em que a gente não tem o devido apoio, ele voltaria para o chão, porque seria a tendência da terra de reencontrar a terra. Então, o equilíbrio natural para o barro seria cair, seria voltar para o solo. Caso a gente tivesse uma madeira e a gente tacasse fogo nela, fazendo uma fogueira, a gente perceberia que a gente tem a formação de fumaça ali. E para Aristóteles, essa fumaça subiria porque a fumaça é formada principalmente de ar. Então, como o ar busca o ar, ele subiria, já buscando ali o equilíbrio natural. E vê só qual era a explicação dele para que um vaso de flores caísse mais rapidamente que uma pena, por exemplo. Isso aqui é uma pena, tá? Usa aí a imaginação, como diria o Bob Esponja. Ele diria o seguinte: aqui a gente tem o barro. Digamos que o barro ele seja 100% terra. Então ele vai com maior rapidez em direção ao solo, a fim de atingir o seu equilíbrio natural. Já a pena seria formada uma certa porcentagem de terra e uma certa porcentagem de ar. Então, o fato de ela ter mais composição de terra do que composição de ar faria com que ela descesse, mas a composição de ar faria com que essa descida não fosse tão rápida. Então ela meio que ia frear, ia dar um retardamento ao movimento de descida. Então, para Aristóteles, isso aí funcionava muito bem. Na cabeça dele, isso aí era perfeito. As coisas tendem a buscar o equilíbrio natural através de sua composição relacionada aos 4 elementos, Terra, água, fogo e ar. Esse é o Avatar, beleza? Então, é isso que a gente tem aqui de acordo com a visão aristotélica. Perceba que o movimento natural, para Aristóteles, ele acontece somente na direção vertical, não é isso? Ou as coisas caem, ou as coisas sobem. Então, para Aristóteles, todos os objetos que você encontrasse na Terra seguiriam esse movimento de forma natural, de forma espontânea, a não ser que a gente tenha interferência humana, ou de algum outro tipo de força ali para evitar ou para modificar esse movimento natural. Mas a ideia é que, naturalmente, espontaneamente, esses objetos sigam ali para cima ou para baixo. Inclusive, ele dizia que a natureza dos corpos celestes, como por exemplo a Lua, o Sol e outros planetas, o movimento natural desses carinhas é que eles fizessem trajetórias circulares, porque o círculo é tido como uma forma geométrica perfeita. Então, como os corpos celestes
estão associados à ideia divina, né? A ideia de um deus ou de deuses, a gente teria o movimento circular para esses carinhas. É uma trajetória perfeita, é uma geometria perfeita, ok? Mas aí o que Aristóteles dizia que não era movimento natural, era um movimento que ele chamava de violento. Por exemplo, aqui a gente tem um carinha segurando uma bolinha vermelha. A gente viu que o movimento natural dessa bolinha seria cair, já que a composição dela seria terra, né? De acordo com Aristóteles, lembre sempre disso. Não estou apoiando essa ideia, tá? Estou explicando para tu que ele apoiava. Então, para Aristóteles, o movimento natural seria que essa bolinha caísse. Mas como aqui a gente tem um carinha fazendo um arremesso, esse movimento seria violento, seria contrário à natureza. Então, para Aristóteles, esse movimento violento, ele só aconteceria se a gente tivesse a aplicação de uma força. Então, essa bolinha, ela só conseguiria chegar aqui no cesto de lixo porque a gente teve uma aplicação de força. Então, Aristóteles, ele meio que começou a generalizar essa ideia. Passou a afirmar que só existiria movimento se a gente tivesse a aplicação de uma força. E a gente vai ver que não é bem assim. Esse pensamento durou por milhares de anos, pouco mais de 2000 anos, até que a gente teve ali Galileu para quebrar com essa ideia aristotélica. Lembrando que Aristóteles tinha um grande prestígio, tranquilo? Então, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, a ideia dele prevalecia justamente por esse prestígio. Então, o que Galileu fez foi o seguinte: ele estabeleceu um conceito chamado de inércia, que a gente vai tentar estudar agora. Primeiro, imagine que a gente tem aqui um plano, certo? Aqui a gente tem um plano inclinado, uma retinha inclinada, depois a gente tem aqui uma retinha perfeitamente horizontal, e a gente tem aqui mais uma vez uma retinha inclinada, que a gente pode chamar de plano inclinado, beleza? O que Galileu raciocinou foi o seguinte: imagine que a gente pegue uma superfície que seja perfeitamente polida. Quando a gente fala perfeitamente polida, é uma superfície lisa, ou seja, que não possui deformidades. Então quer dizer que esse carinha vai conseguir deslizar aí sem nada para atrapalhar o movimento dele, beleza? Então o que Galileu fez foi colocar a bolinha aqui a uma certa altura, né, em relação ao solo, e aí ele abandonou essa bolinha a partir do repouso. Veja que essa bolinha vai descer essa inclinação, e aí ela desce de forma acelerada, porque vai ganhando velocidade, até o momento que chega aqui, na base, né, que fica horizontal, e aí ela vai percorrendo aqui com velocidade constante, até que chega aqui na inclinação, e aí ele sobe essa altura mais uma vez. Quando ele sobe, a gente tem um movimento retardado, porque a gente tem aqui uma velocidade que vai diminuindo o seu módulo. Perceba que a altura final da bolinha, essa altura aqui, a altura final, ela é a mesma altura inicial sob a qual a bolinha foi abandonada do repouso. Então Galileu percebeu isso. Mas aí o que ele fez em seguida foi o seguinte: ele pegou inicialmente aqui a mesma inclinação que a anterior, ou seja, ele não mudou essa inclinação, e isso é importante porque a bolinha vai chegar nesse ponto aqui com a mesma velocidade que o experimento anterior, ok? Então, na parte da esquerda, ele não mexeu na inclinação. Já na parte da direita, ele mexeu na inclinação. Perceba que aqui a gente tinha uma inclinação bem acentuada, né? E aqui ele já coloca uma inclinação menorzinha. E aí ele foi estudar o que é que acontece através dessa experimentação. Veja que, ao contrário de Aristóteles, que usava um pouquinho mais de raciocínio, digamos que lógico, né? Galileu estava se apoiando em experimentos. Então, Galileu vem dizer para a gente que o experimento ele é importantíssimo para o método científico e também para que a gente possa, de fato, analisar as nossas hipóteses. A gente tem aqui uma inclinação menorzinha, e quando ele fez o lançamento aqui, a partir do repouso dessa bolinha, ele percebeu mais uma vez que quando a bolinha caía, a gente tinha um movimento acelerado, ela ia ganhando velocidade. No momento que ela chegava aqui no meio, né, que a gente tem aqui a superfície horizontal, ele mantinha a velocidade constante, até que chegava aqui na inclinação e ela começava a perder velocidade até chegar lá em cima. Uma coisa que nós podemos perceber nessa figura é que, mais uma vez, a altura final do nosso corpo foi igual à altura inicial. E aí aqui a gente tem uma conclusão importante, porque, veja, a gente pegou aqui uma subida cuja altura foi a mesma que a anterior, tá? A altura final é igual à altura inicial,
Só que dessa vez, como a gente teve uma menor inclinação, a gente meio que teve um pouco mais de espaço a ser percorrido nessa reta inclinada. Então, como a gente teve mais espaço a ser percorrido, esse movimento aqui durou um pouco de mais tempo, tranquilo? Ele levou mais tempo para subir essa mesma altura, tranquilo? Levou mais tempo em relação a esse experimento inicial. Então, quando ele começou a brincar com essa ideia de mudar a inclinação e perceber que quanto menos inclinado a bolinha demoraria mais tempo para chegar numa mesma altura final, ele pensou o seguinte: e se a gente conseguir reproduzir esse mesmo experimento, pegar uma superfície perfeitamente polida, sem nenhum tipo de atrito, e a gente não colocar nenhuma inclinação? Ora, o que é que vai acontecer? Se a gente não tem nenhuma inclinação, essa bolinha vai ganhar uma certa velocidade na descida, quando chegar na parte horizontal vai manter essa velocidade, e ela nunca vai chegar numa altura final que seja igual à altura inicial, porque como a gente não tem mais inclinação, ela não vai mais conseguir subir alguma coisa para gastar essa velocidade, entre aspas. Se ela não vai mais gastar essa velocidade, ela vai manter essa velocidade ao infinito e além. A ideia de Galileu foi fantástica, porque ele provou que aqui a gente tem um movimento que é retilíneo e uniforme, e a gente tem movimento mesmo sem que a gente tenha aplicação de força. Mais uma vez, só para que tu entenda, aqui no nosso primeiro caso, a gente teve uma bolinha caindo, ela ganhou uma certa velocidade, ela subiu aqui essa reta inclinada e começou a perder a sua velocidade. Já no experimento 2, a gente percebe que ele perde essa velocidade mais lentamente, mas ele consegue chegar na mesma altura a qual foi lançado. Já no último caso, como ele nunca vai repetir essa altura, ele também não vai perder velocidade. Então essa ideia de Galileu, galera, foi fantástica, porque ele mostrou que, mesmo sem uma força mantendo esse movimento na horizontal, existe esse movimento a despeito dessa força. Ou seja, nesse caso, em que a gente tem a ausência de forças que retardem o movimento, que seria o atrito, né? A gente não tem atrito porque a superfície é perfeitamente polida. Na ausência dessas forças que retardam o movimento, a gente tem aqui uma velocidade que será sempre constante. A gente tem movimento a despeito das forças. Aristóteles não imaginou o que é que aconteceria caso a gente retirasse essas forças de atrito, né? Esse atrito ali que retardaria o movimento. E aí era por isso que Aristóteles acreditava que só existia movimento se a gente tivesse uma força aplicada ao corpo, porque aí o corpo só ia conseguir superar essas forças de atrito se esse corpo recebesse uma outra força externa. Já Galileu não. Galileu fez a suposição de a gente retirar essas forças de atrito, deixando a superfície perfeitamente lisa, polida. Galileu conseguiu fazer essa suposição e ele chegou a essa conclusão fundamental para que Isaac Newton conseguisse desenvolver essa ideia e refiná-la um pouquinho mais. Mas aqui, a priori, a gente tem a ideia da inércia de Galileu. Então, a inércia seria a tendência de um objeto a resistir a mudanças no seu movimento. Então, no momento que a gente tinha a bolinha nessa parte horizontal, a gente vê que a gente não tinha nenhuma força para alterar o estado de movimento da bolinha. Então, como a gente não tinha nenhuma força para alterar esse estado de movimento, a gente tinha um movimento ali que era uniforme. Tudo bem? Então, essa é a ideia da inércia. É a tendência de um objeto a resistir a mudanças no seu movimento. Ou seja, se estava em repouso, a tendência é que continue em repouso, a não ser que apareça uma força e coloque esse troço em movimento. Se o troço estava em movimento retilíneo uniforme, com uma velocidade constante, portanto, a ideia é que a tendência desse corpo é se manter em MRU, em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força, como por exemplo o atrito, que é o que Galileu eliminou na experiência dele, né, acabasse retardando esse movimento, ou seja, alterando esse estado de movimento, beleza? Então aqui a gente tem a primeira lei de Newton, uma tradução aqui direta do Princípio, tranquilo? Aquele livro que eu mencionei para vocês na aula passada. Então,
todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja compelido a modificar esse estado por forças imprimidas sobre ele. Ou seja, traduzindo tudo isso, se está em repouso, a tendência é continuar em repouso, a não ser que uma força mude isso. Se está em movimento uniforme em linha reta, a tendência é continuar em movimento uniforme em linha reta, a não ser que apareça uma força e mude esse estado de movimento, ou retardando, ou acelerando, tranquilo? Então, veja bem, uma coisa que a gente pode concluir através dessa frase é que a força resultante para o princípio da inércia tem que ser igual a zero. E por que é que essa força resultante tem que ser igual a zero? Porque a gente viu na aula passada que um dos efeitos da força é alterar o estado de movimento. Então, se aqui a gente não quer alterar o estado de movimento para a inércia, não é isso? Quer dizer que a força resultante tem que ser igual a zero. A soma vetorial das forças tem que ser nula, porque se elas forem nulas, elas não serão capazes de alterar o estado do movimento do corpo a ser analisado, beleza? Então isso é muito importante, não se esquece disso. Para que a gente tenha o princípio da inércia obedecido, a gente precisa que o corpo tenha forças resultantes aplicadas a ele de valor igual a zero. Quando a gente tem um corpo que obedeça a esse princípio, a gente diz que esse corpo está em equilíbrio, mas esse equilíbrio pode ser estático, que a gente chama de repouso, e esse equilíbrio pode ser também dinâmico. Para o repouso, a gente tem que a velocidade aqui tem que ser igual a zero. Então, se a gente imagina aqui um corpo, né, parado, bonitinho ali, ele está em repouso. Pelo princípio da inércia, a gente tem que ele tende a continuar em repouso, a não ser que uma força altere o seu estado de movimento. Poderia ser, por exemplo, uma pessoa começa a empurrar esse bloquinho e aí ele vai sair do repouso. Ele vai sair da inércia dele e ali ele entra em movimento. Se ele entrou em movimento, alterei o estado de movimento dele e aí a gente quebrou a inércia desse troço. Tranquilo? A gente também pode ter o equilíbrio dinâmico. Para o equilíbrio dinâmico, é importante que a gente tenha uma velocidade que ela seja constante e que seja diferente de zero. É diferente de zero porque senão a gente voltaria para o caso anterior, né, em que a gente tem o equilíbrio estático, que é o repouso. Então, nesse caso, a gente tem aqui uma velocidade que ela é constante. Inclusive, tu vai entender um pouquinho mais do porquê essa velocidade ser constante lá na próxima aula, quando a gente vai estudar o princípio fundamental da dinâmica, certinho? Mas você pode até imaginar, né? A velocidade é constante, é uma mesma velocidade. Se é a mesma velocidade, é o mesmo estado de movimento. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, um asteroide que ele tem uma certa velocidade ali, né, no espaço, a gente percebe que ele mantém essa velocidade constante. Se ele mantém essa velocidade constante, ele está em inércia. Está em inércia porque o seu estado de movimento não está sendo alterado. Até que chega, sei lá, o Super Johnny e ele aplica ali uma bicicleta super poderosa nesse asteroide. Então, o que é que acontece? Esse asteroide ele vai alterar o estado de movimento, tanto que aqui ele não vai mais prosseguir na mesma trajetória com que ele vinha para cá, ele vai alterar a sua trajetória e, inclusive, ele vai ganhar uma nova velocidade em relação à velocidade que ele tinha antes. Então, se eu alterei o estado do movimento dele, eu rompi a inércia dele. A inércia dele era manter o movimento em linha reta, com uma velocidade constante. Aí veio o Johnny, deu ali um golpe nesse asteroide e mudou essa situação, tudo bem? Perfeito! Agora vamos ver mais alguns exemplos para que você possa fixar a ideia de inércia. Você já experimentou a inércia muitas vezes no seu cotidiano. Vou te dar um exemplo aqui. Imagine que você esteja dentro de um ônibus, certo? Um ônibus escolar, como vocês podem ver aqui na figura, né? E aí o que acontece? A gente sabe que se esse ônibus possuir uma velocidade que seja constante em relação à Terra, tudo que está dentro desse ônibus, inclusive o nosso coleguinha aqui, também possui essa mesma velocidade constante. Então a gente vai supor que esse ônibus está mantendo uma velocidade constante em relação à pista, em relação ao solo. E aí o que é que vai acontecer? Em dado momento, eu vou dizer que esse motorista pisou o pé no freio, certo? Se ele pisou o pé no freio, quer dizer que ele imprimiu uma desaceleração ao ônibus, concorda comigo?
Então, se eu imprimir uma desaceleração, eu tive uma variação da velocidade. É um movimento retardado. Porém, se a gente olhar para esse carinha e a gente aplicar o princípio da inércia para ele, o que é que vai acontecer? Tudo que está em movimento tende a continuar em movimento em linha reta com velocidade uniforme, a não ser que uma força mude esse estado de movimento. Como a gente não teve uma força aqui para segurar esse cara, então, por inércia, ele vai ser propelido para frente. Porque, veja bem, o ônibus parou, não parou? Mas qual é a tendência desse corpo por inércia? A continuar aí para onde ele estava indo, que era justamente aqui na horizontal, né, da esquerda para a direita. Então, por inércia, ele mantém esse movimento por alguns instantes e ele vai ser propelido aqui para frente. A mesma coisa aconteceria se esse ônibus estivesse parado, por exemplo, e aí esse motorista ele pisasse no pé do acelerador. Então, veja, ele vai ganhar uma velocidade para a direita, certo? Mas a tendência do cara era continuar em repouso. Então, para tentar continuar em repouso, ele seria jogado para trás. Então, o ônibus aqui a gente tem diversas aplicações para inércia, tá? Muito cuidado com a inércia, inclusive, ela é bem perigosa. É por conta da inércia que a gente deve utilizar cintos de segurança no carro. Porque imagina uma batida, por exemplo. Quando você bate, o carro ele tinha uma velocidade, por exemplo, que ia para frente, de repente ele bate e a velocidade dele passa a ser zero. Só que você que está dentro do carro, por inércia, você tende a manter o movimento para frente com a velocidade que você tinha antes. Então, o cinto de segurança vai impedir que, por inércia, você seja jogado para frente. Um outro exemplo que a gente pode ter aqui é o seguinte. Digamos que a gente tem aqui uma mesinha, tá? De marrom. É bom que eu traduza meu desenho, né? Vá que ele não fique tão claro assim. E aqui a gente tem uma toalha aqui de roxo. E a gente tem uma maçã, sim, isso é uma maçã, em cima dessa toalha. Imagine que esse carinha, ele tente retirar essa toalha e aí ele retire com a maior velocidade que ele puder retirar. Então o que ele vai perceber é o seguinte, galera. Ele vai perceber que a maçã, ela não vai se mover em termos horizontais. Por que é que ela não vai se mover? Porque por inércia, a tendência dela era continuar em repouso. Era manter o estado de movimento que ela tinha antes. Então, se ele consegue retirar essa toalha com uma rapidez suficiente, ele vai perceber que essa maçã não se desloca horizontalmente. É o mesmo experimento de quando a gente pega, por exemplo, um copo d'água, né? A gente coloca ali um pedacinho de papel em cima desse copo d'água e a gente coloca uma moedinha em cima do papel. Se você conseguir puxar o papel rapidamente, a inércia da moeda vai fazer com que ela não se desloque na horizontal, porque ela estava em repouso em relação à horizontal e a tendência é continuar em repouso. Então ela só vai cair no copo, só vai se mexer verticalmente, mas horizontalmente ela não vai apresentar movimento por inércia. A inércia não chega nem a ser uma novidade para a gente, porque na aula de movimentos circulares, especificamente do movimento circular uniforme, a gente viu o seguinte. Imagina que aqui no ponto O a gente tem uma pessoa que a gente está observando essa pessoa de cima, né? E ela comece a rodar essa bolinha que está amarrada a uma corda. A gente percebe aqui um movimento circular. E qual foi a proposição que eu fiz para vocês lá na aula de movimentos circulares? Eu propus que quando esse carinha chegasse na posição mais alta novamente, a gente cortasse essa corda. E quando a gente cortava a corda, a gente percebia que essa bolinha saía aqui numa reta, não é isso? Uma reta tangente à trajetória circular, já que aqui a gente tinha uma velocidade horizontal, não era? Nessa direção e nesse sentido. Então, veja, quando a gente corta essa corda, a tendência desse corpo, por inércia, é manter o mesmo estado de movimento que ela tinha antes. E qual era o estado de movimento que ela tinha antes? Era essa velocidade aqui, essa velocidade horizontal da esquerda para a direita. Então é por isso que esse corpo vai sair nessa direção e nesse sentido. A gente costuma chamar isso de sair pela tangente, né? Se a gente pega, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1, quando a gente tem uma curva muito acentuada, se o motorista não controlar bem a velocidade, ele pode, por inércia, sair pela tangente. E aí ele sai da curva, pode sair da pista, ok? Então a inércia tem aplicações bem interessantes. Tranquilo? Então veja. Agora eu vou definir para vocês, a partir da primeira lei de Newton, o que é o referencial inercial. A definição que eu coloquei aqui para vocês no quadro é a mais simples e óbvia de todas, né?
são referenciais para os quais vale o princípio da inércia. Então, tudo bem, são sistemas inerciais aqueles sistemas em relação aos quais a gente tem a validez do princípio da inércia. O que é que isso significa? Primeiramente, em termos de história, admitiu-se que a gente tivesse como sistema inercial um sistema de referência relacionado ao que a gente chamava de estrelas fixas. E estrelas fixas, galera, são estrelas que elas parecem manter a sua posição inalterável, elas não vão mudar nos céus, né? Isso por vários séculos de observações astronômicas. Nos nossos problemas de física, a gente sempre adotava como referencial a Terra, não é isso? Mas veja que a Terra ela não pode ser adotada como um referencial inercial perfeito, porque ela apresenta, primeiramente, um movimento de rotação, não é isso? Em relação ao seu próprio eixo, e também apresenta um movimento de translação em relação ao Sol. Então, nesses termos, a Terra não poderia ser adotada como um referencial inercial. Mas quando a gente pega fenômenos como, por exemplo, um ônibus, a gente pega um carrinho andando, a gente pega duas bolinhas se colidindo, a gente pega esses fenômenos que aconteçam na própria Terra, esse movimento de translação e de rotação não vão interferir tanto nesses movimentos locais. Então, a gente pode adotar, nesse caso, a Terra como um referencial inercial, mas somente para esse caso. Não é um referencial inercial para as demais situações, porque, como eu falei, a gente tem aqui um movimento de translação e de rotação em relação ao Sol e em relação ao próprio eixo, respectivamente. Mas, para esses fenômenos locais, de pequena amplitude, digamos assim, a gente tem a Terra como um bom referencial para as nossas questões. Então é por isso que desde a primeira aula da cinemática a gente adota a Terra como um referencial bacana, tudo bem? Ah, pessoal, uma curiosidade. A gente sabe que a Terra possui um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, não é isso? Então, se a Terra está rotacionando em torno do seu próprio eixo, nós que estamos na Terra também estamos realizando esse movimento, que nem o passageiro dentro do ônibus. Então, se a Terra parasse, aconteceria com a gente o mesmo que aconteceu com o passageiro depois que o ônibus parou. Seria arremessado. E seria arremessado com uma velocidade ali de aproximadamente 1.600 e poucos quilômetros por hora. Daria para morrer, né? É uma curiosidade bem interessante. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu não vou fazer nenhum exercício nessa aula, porque as questões que a gente encontra para princípio da inércia é justamente uma situação genérica, né? A gente tem um contexto lá, e aí a questão pede para a gente identificar qual é a lei de Newton ou qual é o fenômeno. Como a gente só viu essa primeira lei até agora, então é óbvio que todas as nossas respostas seriam primeira lei de Newton. Então eu vou deixar para colocar exercícios sobre inércia lá na aula 4, quando a gente terminar de ver a terceira lei de Newton. Porque aí a gente vai poder ter um pouquinho mais de raciocínio, né? Para saber qual é a primeira lei, qual é a segunda, qual é a terceira, se é outro fenômeno, tudo bem? Então, na quarta aula, garanto a vocês, teremos exercícios sobre inércia, tudo bem? Deixa aí um gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo e até a próxima!